Olá, crianças! Tudo bem? Aqui é tia Dayana, sou coordenadora do Distrito de São João de Meriti e hoje a tia trouxe um devocional para vocês, tá bom? E a tia trouxe uma coisa bem legal. Vamos lá ver? Então, quem lembra de Jesus? Jesus veio à Terra, sofreu por nós, ressuscitou, não é? Então a tia quer que vocês abram suas Bíblias, ó, a Bíblia da tia, lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Após Jesus ter ressuscitado e voltou para o céu, para estar à direita do nosso Pai, que é Deus, ele deixou uma missão para todos nós. Vamos lá ler? E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura é novo, é idoso, é jovem, é crianças. Então, nós devemos pregar para toda a criatura. Então, após a morte de Jesus, ele nos deixa essa missão: espalhar o amor dele para todas as pessoas. Mas existiu uma pessoa muito especial que foi chamada por Deus também para fazer essa obra. Vocês conhecem esse daqui? Paulo. Paulo teve uma experiência ótima com o Senhor Jesus. E ele foi fazer a obra do Senhor. Ele escrevia cartas para as pessoas, para as igrejas. Paulo viajava por todos os lugares e ele queria ter a certeza que as novas igrejas estavam crescendo e todos estariam salvos. Escrevia para as igrejas e pessoas. Cada carta tem um propósito. São para os salvos que têm o Espírito Santo, ó, dentro do coração. Cada carta tem uma mensagem especial para nós hoje. Mas tia, ele escreveu a carta tem muito tempo. Sim, muito tempo. Mas essas cartas são para a gente também hoje, porque fala também os nossos corações, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Cada carta tem uma mensagem especial. Paulo escrevia cartas para ensinar e agora fazem parte da sua Bíblia. Você já foi lá ver na sua Bíblia as cartas de Paulo? Foram escritas várias cartas. Olha aqui. O nosso correio. Muitas cartinhas, olha. Só que Paulo escreveu 13 cartas. E a tia trouxe hoje cada cartinha. Vamos dar uma olhada o que ele escreveu nas cartinhas? A primeira carta, olha, foi de Paulo para os romanos. Esta carta nos mostra que todos nós pecamos, mas podemos vencê-lo em Cristo Jesus. Em nada pode nos separar do amor de Deus. Essa foi uma carta muito especial que ele escreveu para os romanos, lá em Roma. Também temos, sabe qual? A carta de Paulo para os primeiros coríntios, que foram lá para a cidade de Corinto. Esta carta diz que nós crentes devemos nos manter puros, pois somos o templo de Deus, e nos ensina sobre o amor. Tem a promessa que viveremos com Jesus no céu. Nossa, como seria bom eu te receber uma carta dessa. Eu ia ficar muito feliz. Também tem a segunda carta para Corinto, que chama lá na nossa Bíblia, ó, de 2 Coríntios.
Esta carta, ela nos ensina a não temer nada, pois Cristo está conosco e nos ajudam em nossas fraquezas. Também nos ensina a ajudar as pessoas que precisam, os necessitados. Então, cada cartinha, Paulo nos ensinava algo. A gente só precisa ficar, atento. Essa cartinha foi para Gálatas, os moradores da Galácia. Ela nos ensina que não podemos nos deixar enganar. A salvação só vem pela fé em Cristo. Devemos adorar a Deus e amar ao próximo. E devemos colher o fruto do Espírito. Quem lembra da tia Elisana falando sobre o fruto do Espírito? A outra cartinha, Paulo mandou para os Efésios, da cidade de Éfeso. Ela nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo, que podemos vencer o inimigo pelo poder de Jesus, usando a nossa armadura de Deus. Quem lembra que já estudou sobre armadura? O capacete, as sandálias, vocês já estudaram, te garanto. A outra cartinha que Paulo também escreveu foi para os filipenses, para a cidade de Filipos. E ela continua nos ensinando algo. Nessa cartinha aqui, Paulo estava, sabe o quê? Preso. Ele foi preso, mas ele continuava alegre. E ele escreve essa cartinha para nós hoje também, porque ela nos ensina a não perder o ânimo em meio aos problemas. Devemos estar sempre alegres e agradecidos ao Senhor. Devemos ter Cristo como exemplo. Essa cartinha aqui é linda, gente. Também tem essa carta aqui, de Paulo para os Colossenses, da cidade de Colossos. Ela nos ensina a não seguir falsos mestres. Jesus é o único digno da nossa adoração. Ele criou todas as coisas e é o Filho de Deus. Nessa carta, Paulo nos ensina isso. A próxima cartinha é de Paulo para os Tessalonicenses. Paulo escreveu 2 vezes para os Tessalonicenses lá em Tessalônica. Ela nos ensina a dar um bom testemunho enquanto esperamos a volta de Jesus. E quando ele voltar, nos reuniremos com os salvos que morreram antes de nós. Espera no Senhor. Nessa cartinha nos dá esperança que um dia nos reencontraremos com as pessoas que já morreram, que já partiram e hoje nós temos saudade. Não é verdade? Então, Paulo nos conforta em saber que um dia nos reencontraremos com as pessoas que nós amamos. A segunda cartinha de Paulo para os Tessalonicenses, ela nos ensina que mesmo quando formos perseguidos, devemos continuar ajudando e confiando e esperando no Senhor. A promessa aqui nessa carta é que um dia ele nos recompensará por todo o sofrimento aqui na terra. Cada cartinha de Paulo, ele nos ensinava a sermos firmes, ajudava ao povo naquela época a continuar perseverante. E isso serve para a gente hoje. Cada carta dele é muito importante e cada crente tem que ler essas cartas, hein? A outra carta foi para Timóteo. Ele era um pastor e Paulo o ensinava como pastorear a sua igreja. Ela nos ensina que vão surgir vários problemas, mas precisamos continuar pregando fielmente a palavra de Deus. Timóteo era jovem, mas era um exemplo para todos os salvos. E você também precisa ser um exemplo, combinado? A outra cartinha de Paulo a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu, mas na nossa Bíblia não está nessa ordem, tá bom? E ele continua nos ensinando a servir fielmente a Deus.
e diz que a Bíblia é a palavra de Deus e é totalmente confiável e devemos compartilhar com as outras pessoas. Isso é importante. Combinado, crianças? A outra cartinha foi a Tito. Ela nos ensina a mostrar que o Evangelho tem poder para transformar as vidas, que devemos evangelizar. E a última cartinha que está lá na nossa Bíblia é a Filemon. Ele era um escravo. E Paulo escreve na prisão. E na prisão eles se encontram e aceitam a Cristo. E esta carta ele direciona ao dono desse escravo, que era Filemon, tá bom? E esta carta nos ensina sobre o dom do perdão. Paulo pede a Filemon que receba o escravo agora como irmão. E essas cartinhas nos ensinam várias coisas para nós hoje como cristãos. Paulo foi um exemplo para todos nós. Ele escrevia cartas e falava do amor de Deus para todas as pessoas. Agora a tia quer deixar uma missão para vocês. Vocês precisam também espalhar o amor de Cristo a todas as pessoas. E eu te desafio, escreva também uma carta, uma mensagem, um zap, um áudio para as pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, que precisam ouvir essa mensagem. Vocês, são crianças, mas já podem falar de Cristo para as pessoas. E as pessoas precisam ouvir o que a Bíblia tem a dizer. Então a tia quer deixar para vocês nesta manhã que vocês possam escrever cartas, falar do amor de Cristo para as pessoas, que eu creio que vocês também serão usados para falar desse amor tão grandioso de Jesus para as nossas vidas, tá bom? Um beijo.